Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário do INCT Iconiote, o INCT de Redes de Comunicação e Internet das Coisas Inteligentes. Para quem não sabe ainda, né, INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, uma iniciativa do CNPq, e também que tem a financiamento também da CAPES, então é um grande projeto que reúne várias instituições, vários pesquisadores, no nosso caso 20 instituições, universidades, institutos, e mais de 100 pesquisadores, se for considerar professores, pesquisadores pós-doutores e alunos de mestrado, doutorado, graduação, então é um grande projeto. E essa iniciativa é para divulgar as pesquisas que são realizadas dentro do contexto do INCT Iconiote. Bom, hoje nós temos o prazer de termos aqui o Denner, né, o nome completo, Denner Epson Ottolino Guedes da Silva, que ele é um pesquisador de pós-doutorado na UFABC, a Federal do ABC, e na FEI, aqui em São Bernardo do Campo, e ele vai ministrar o seminário intitulado Inteligência no Contínuo IoT, Integração, Adaptação e Processamento Distribuído. O Denner é doutor em Engenharia da Informação e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do ABC. Atualmente realiza pós-doutorado, né, no Centro Universitário da FEI, investigando desenvolvimento e implantação de aplicações inteligentes no contínuo computacional. Suas pesquisas abrangem a internet das coisas, sistemas distribuídos, computação na borda, névoa em nuvem, redes programáveis com P4, inteligência artificial e agricultura inteligente. Denner, mais uma vez, já agradeço a sua disponibilidade em ministrar um seminário para membros do INCT, e fica à vontade para iniciar. Bom, primeiramente, boa tarde, professor Kaminski, boa tarde, professor Nelson, boa tarde a todo mundo que está participando aí. Gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade aí de compartilhar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo no contexto aí do IoT. E a ideia hoje é apresentar uma visão geral de como estamos abordando essa questão de IoT e inteligência artificial para transformar dados coletados em campo, né, em decisões úteis e confiáveis. Então, a ideia hoje é mostrar um pouco de como a gente está implementando uma solução IoT inteligente no contexto de smart farms, né, na agricultura inteligente. Então, a ideia aqui, primeiro, é discutir um pouco como esses dados precisam ser preparados, depois verificar de forma prática como funcionam os agentes IAs e as suas ferramentas, né, o que nós definimos aqui como agentes, e em seguida também trataremos da decisão de executar a inteligência localmente, na FOG, né, ou na cloud, que a ideia é essa também. Nós temos uma solução inteligente, da onde vai ser colocada essa inteligência, né, já que nós estamos tratando de um sistema distribuído. E, por fim, reunir todas essas partes, né, e mostrar um pouco aí como está sendo desenvolvida a nossa arquitetura. Então, para começar a apresentação, vamos pensar num cenário que é bem comum, né, no que a gente encontra aqui no dia a dia. São 2h03 da manhã, um sensor do setor 4 informa a umidade de solo de 18%. Né? Cenário básico, né? Um sensor de IoT transmitindo dado para uma plataforma de IoT. O número parece bem objetivo, mas ainda não é uma decisão. Né? 18% é baixo para qual cultura? Tem cultura que 18% é baixo, tem cultura que vai sobreviver. Né? Aqui, quando a gente fala cultura, é o tipo da planta, né? O tipo de planta que nós temos. A leitura desses 18, ela caiu de forma gradual, foi de uma vez, o sensor está funcionando, tem alguma previsão de chuva, alguma válvula ficou aberta. Então, assim, eu tenho conectividade com a cloud, eu consigo me comunicar.
Então, existe uma diferença muito grande entre receber os dados e compreender uma situação. Existem vários fatores diferentes que podem causar essa leitura, né? Até mesmo um erro no sensor, né? Então, assim, o sistema ele não pode simplesmente reagir a um número isolado. Precisa reconstruir todo o contexto antes de recomendar uma ação física. E aí, quando olhamos com cuidado, esse único evento vai criar duas perguntas diferentes, né? A primeira pergunta seria, a nível de aplicação, né? Devemos irrigar o setor 4? E aí, para responder isso, a gente precisa de uma leitura da cultura, do histórico, né? Analisar a série temporal, da previsão de chuva, as regras do agrônomo. Aqui entra, por exemplo, até o período, porque uma coisa que a gente descobriu durante o projeto, que eu achei muito engraçado, uma das primeiras coisas que a gente descobriu foi que planta sua, e a segunda que tem um período que eles falam, né, que é uma questão de estresse hídrico, é um período que você não irriga de jeito nenhum, porque você tem que, o estado fenológico da planta faz parte do ciclo dela, ficar um tempo sem irrigar, então tem algumas decisões não são óbvias, variam muito. E a segunda pergunta é uma questão de infraestrutura, onde essa análise deve ser executada? Em uma fog local que continua funcionando mesmo sem internet, em um ambiente de cloud com GPU, onde eu tenho um modelo treinado lá, em um serviço pago, por exemplo, de AI, o GPT, né? E essas duas perguntas, né, da questão da ação e onde tomar a decisão, elas se relacionam, mas não são a mesma coisa. Nós podemos chegar a uma recomendação agronômica correta e ainda assim falha porque o endpoint, por exemplo, está indisponível, né? Enquanto eu mandei lá uma pergunta para o chat GPT, eu perdi a conexão. Isso é muito comum quando a gente trabalha no campo. Do dado de você simplesmente perder a conexão e não conseguir mais continuar aquele processamento. E também tem a questão de poder escolher qual endpoint mais apropriado, mais rápido, e ainda assim produzir podemos escolher o endpoint que está retornando mais rápido, né? Não, esse cara está disponível, manda para ele porque ele é o mais rápido e tal, mas ele me gera uma resposta que não está corretamente embasada. Ele não tem evidência para provar por que ele tomou aquela decisão. Então, durante o seminário, durante a apresentação, vamos seguir essa divisão, né? Primeiro, como preparar e investigar o problema, uma vez que a gente tem um dado coletado no campo, e depois onde executar isso. E aí, para entender a segunda pergunta, a gente precisa enxergar a aplicação como algo distribuído, né? E não como um programa que termina na cloud. No nosso caso, uma característica bem comum aqui da agricultura é que as soluções focadas em agricultura elas já nascem de maneira distribuída. Ele já vem espalhado em diversos componentes em localizações geográficas distintas. Então, o sensor ele vai observar o ambiente, o gateway geralmente é o cara que concentra a parte da comunicação com os dispositivos, né? A fog é o primeiro componente de borda, aliás, é um dos principais componentes de borda, né? Ele pode analisar algo perto do campo, eu vou trazer capacidade computacional para mais perto do dispositivo. A cloud vai oferecer armazenamento, uma visão global de todo o sistema, e no final ali a gente tem a aplicação, que é onde a gente vai acessar os dados, a tomada de decisão, aliás, a tomada de decisão do usuário, né? No caso aqui o nosso agrônomo, e seria o consumo dos dados dessa aplicação, dos dados, né, de todo o sistema, ocorre na camada de aplicação. É mais ou menos assim, né? Quanto mais, só que quando a gente está tratando de sistemas distribuídos, quanto mais próximo do sensor, nós vamos tendo lá problemas, por exemplo, em relação à energia, né? Então, cada fase aqui de um sistema distribuído, no meio, quando a gente fala de agricultura, tem problemas únicos. Perto do sensor, a gente tem esses problemas mais relacionados à questão de energia, e são coisas que a gente só descobre na hora. Um dos problemas que nós tivemos no projeto Swamp, que foi um projeto anterior, foi que o milho cresceu mais do que a gente esperava e cobriu o painel solar do sensor. E aí a bateria simplesmente morreu, não carregava mais,
e cresceu tanto que a gente perdeu a bandeirinha que identificava o sensor, e aí só na hora da colheita foram recuperar o sensor. Então, assim, são problemas que ocorrem, né? Essa questão de energia. Conforme a gente vai avançando, nós vamos tendo mais problemas em relação à conectividade, né? A gerenciamento de conectividade. Então, quando a gente chega na FOG, aqui um dos problemas que nós temos, por exemplo, entre o gateway e a FOG é a questão do Wi-Fi. O Wi-Fi é difícil de você conseguir o Wi-Fi no campo, né? E aí, quando a gente vai aproximando mais para frente ali, na cloud, na aplicação, a gente já está falando de problemas relacionados à capacidade computacional em si. Vamos alocar recursos, qual vai ser a redundância que a gente vai ter nisso. A gente pode fazer qual vai ser o provedor de nuvem que nós vamos escolher. Então, assim, é parecido com escolher entre trabalhar com uma ferramenta que está na mochila ou usar um laboratório completo em outra cidade. Assim, né? O laboratório é mais poderoso, mas só ajuda se a gente consegue chegar nele. E aí tem essa variação, né, entre colocar, eu vou rolar as coisas aqui na minha FOG, na minha mochilinha, ou lá na aplicação. Então, o contínuo computacional ele representa justamente esse conjunto de alternativas, né? E a ideia do IoT é organizar essas alternativas, organizar essas funções, organizar cada um desses estágios, né, em funções. Então, assim, a ideia do contínuo computacional, para dar uma visão geral, não é a ideia de uma hierarquia de desempenho. Não é falar, olha, a cloud está acima da FOG, ela vai ser sempre melhor. Não. A ideia aqui é nós estabelecermos quais são as roles, quais são os papéis, né? Então eu vou ter lá, por exemplo, nós temos aqui na imagem, na parte de baixo, nós temos aqui o meu dispositivo. E aí o dispositivo ele é o contato com o mundo físico, né? Sensores, medem, os atuadores vão executar. No estágio 2 nós temos a MIST, que é a primeira computação junto da fonte, filtrar uma leitura. Aqui a gente já estabelece quais são os papéis, né? Quais são os papéis da MIST. Aqui a ideia é que ela já pode começar a fazer uma leitura, uma filtragem. Por exemplo, se chegar algum dado que está muito absurdo, ela já pode reagir a uma condição um pouco mais simples. O papel da FOG já entra na questão de agregar os dispositivos e oferecer alguns serviços para esses dispositivos como recursos. A ideia dos cloudlets é ter uma capacidade intermediária, né, ou regional, alguma coisa que está ali entre a cloud e a nuvem. Quando a gente já pensa no papel da nuvem, a gente já pensa na questão de escala, armazenamento, séries temporais, aceleradores, e a camada de aplicação, que é algo que a pessoa consegue acompanhar, né? E, como eu comentei, esses papéis eles não fazem exatamente um ranking, que a cloud é sempre melhor. Eles vão descrever responsabilidades. Essa é a ideia do IoT. Então, não é exatamente o que estava na imagem anterior, né? Aqui a gente separa por papéis. E por que essa distinção é importante? Porque esses papéis podem variar, né? Eu posso ter, por exemplo, uns componentes de software. Se a minha MIST aqui for um Raspberry Pi 5, por exemplo, que é bem potente, eu consigo colocar algumas funções até de aplicação nele, né? Então, a ideia do IoT é que eu separe a minha hierarquia por funções, de forma que eu consiga manter um fluxo contínuo. E eu atrelo essas funções a cada um dos estágios. E esses aqui embaixo são os estágios, né? Dispositivo, borda, o core e o terminal. Então, a ideia do IoT é relacionar as funções com cada estágio. E isso pode variar, né? Mas, como o IoT produz dados o tempo todo, uma decisão importante acontece antes do modelo escolher o que realmente merece atenção, né? O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo de um dos trabalhos que a gente publicou, né? Que é a ideia de utilizar um gateway programável com P4. Né? P4 é uma linguagem de programação de plano de dados. Então aqui é um switch P4 inteligente, né?
Então, imagina que você consegue pegar no seu roteadorzinho de casa aí, programar ele e trazer um pouco mais de inteligência a nível plano de dados. Foi isso que a gente fez. A ideia aqui é que o switch inteligente ele conseguia abrir o pacote, verificar lá o conteúdo, né? E se verificasse, por exemplo, olha, tem uma umidade, a umidade de determinado setor está muito baixa, ele vai manter o tráfego original do. Então a minha aplicação não vai ser interrompida, mas ele vai clonar esse pacote para fog e só esse pacote vai ser processado. Então a ideia é, eu vou filtrar os meus pacotes em tempo real enquanto eles estão passando na nuvem, passando pela aplicação, e só aqueles que tiverem alguma anomalia eu vou mandar para uma inferência na LLM. O fluxo normal continua seguindo para o broker, e aí quando essa mensagem de interesse satisfaz alguma condição, o gateway vai criar uma cópia e mandar para a análise na fora. Dessa forma a gente não precisa modificar todos os sensores, nem colocar IA no meio da mensagem. Né? A rede ajuda a separar a rotina de exceção. Isso é especialmente importante em IoT, porque milhares de leituras podem confirmar apenas que nada foi alterado. Então aqui foi um experimento que foi desenvolvido para pegar aquelas anomalias e reduzir o volume do que vai ser enviado para a LLM. Eu não preciso analisar tudo. Uma coisa que a gente percebeu com esses testes de campo, as leituras de sensores são feitas a cada 10 minutos. A variação é pouca. Né? E quando tem uma variação um pouco mais brusca, por exemplo, a umidade teve um salto muito grande. Isso está relacionado a outro evento. Teve uma irrigação, teve uma chuva. Então a variação é pouca. Não são todas as mensagens que merecem ser avaliadas pela IA. Isso gera um custo. Então a ideia aqui foi justamente como eu posso fazer uma inferência numa rede de uma forma não invasiva. Né? Isso foi pensado para sistemas legado, de forma que eu não preciso alterar sensor, não preciso alterar a plataforma. Não, você tem sua solução IoT, a gente vai colocar o nosso P4 Switch ali como se fosse um sniffer, você não vai precisar mudar nada. E ainda assim a gente consegue trazer inteligência para a sua solução. Então assim, foi uma das abordagens que nós utilizamos, né? Mas o dado chegar também não significa que você já tenha a decisão pronta, né? Só a captura do dado não basta. Então, por exemplo, 3 sensores eles podem representar a mesma umidade, né? Tipo 0,18, pode representar só como 18 ou algum valor bruto ou algum código, né? O sensor manda um código e esse código você olha numa tabela para ver o que significa. Os sensores eles podem falar MQTT, o outro pode falar HTTP, pode chegar por LoRa, LoRaWAN, Bluetooth. E mesmo quando a gente consegue transportar a mensagem, ainda falta a pergunta básica, né? Qual é a umidade? Qual é a escala? De qual setor veio? A leitura passou por calibração? O sensor está ok? Sem isso daí, a gente não sabe se esse 18 pode ser 18%, 18 graus, só um código. E essa heterogeneidade não é só de protocolo, né? Ela também é de significado. Então aqui a gente começa a ter um problema de semântica. E se a gente entregar esse valor bruto para o LLM, o modelo tende a preencher com lacunas e suposições. Isso é ruim, né? Ainda mais quando a gente fala nessa questão de agricultura, que a ideia é ter um sistema que pode influenciar no mundo físico, tomar essa decisão e criar um plano de irrigação, por exemplo, isso aqui chega a se tornar um risco. Então, para fazer essa medição entre os dispositivos heterogêneos, plataformas IoT e serviços de IA, nós criamos uma outra solução que é o Smart Adapter. A ideia do Smart Adapter é funcionar como uma ponte entre o dado bruto e uma decisão que possa ser explicada. Essa é a ideia. Então, ele foi necessário no projeto Smart, do qual faço parte. Primeiro, porque dispositivos e plataformas usam protocolos e formatos totalmente diferentes. Nós temos, por exemplo, em cada fazenda, em cada piloto, nós temos 2 estações climatológicas. E cada uma dessas estações transmite dados em formatos diferentes, por interfaces diferentes. Então você tem a questão de
umas soluções IoT são naturalmente, né, tem alta heterogeneidade. Então, esse foi o primeiro fator que nos levou a desenvolver o Smart Adapter, a questão da heterogeneidade de protocolos e formatos. Segundo, o valor bruto raramente traz a unidade, a questão de qualidade, origem e contexto. Geralmente ele só traz o valor em si. Terceiro, que a inferência é muito mais lenta e cara do que a ingestão convencional. Então, ela não pode bloquear a coleta. O que eu quero dizer aqui? A função do adapter é, mais uma vez, ele vai tratar toda aquela questão de abstração de protocolo e vai mandar para a plataforma. Eu não posso depender da avaliação do LLM para inserir esse dado na minha plataforma. Né? Se cada leitura que eu receber eu for aguardar a resposta do LLM, eu vou interromper muito a minha aplicação. No nosso caso aqui, na questão de Smart Agriculture, isso não afeta tanto, a gente consegue esperar um pouquinho mais, mas ainda assim, se por exemplo houver indisponibilidade, que eu falei que acontece bastante, né, no campo, durante essa transmissão eu vou perder tanto o dado original quanto a inferência. Então a ideia aqui é que ele passe o dado para a plataforma, continue o fluxo normal da aplicação, e ele vai gerenciar essa questão da comunicação com o LLM. E, por fim, as soluções IoT eles vão gerar dados de forma contínua, mas, como comentei antes, né, a maior parte é rotina. Então, como ilustrado aqui, o adapter ele vai abstrair a origem, ele vai validar, normalizar as unidades, acrescentar o contexto, aplicar as regras e só chamar a IA quando tem uma justificativa. Então, ele não vai substituir o broker ou a plataforma, ele vai proteger o fluxo existente e ainda oferecer uma entrada estável para os serviços inteligentes. Né? Agora você consegue se comunicar com o adapter. E aí a gente volta naqueles 18% que a gente viu antes. Né? Antes da gente definir o que faz com eles, a gente recebeu o dado lá. Olha, a umidade é 18%. Antes de se perguntar se a gente vai irrigar ou não, a gente tem que justamente verificar essa ponte e identificar como a gente trata esse dado. Então, nós definimos 5 etapas. Né? Primeiro vamos percorrer as 5 etapas utilizando essa mesma leitura aí de 18. Né? A primeira etapa seria abstrair. Né? Não importa como que eu trato um dado numa solução IoT inteligente. A primeira parte de abstração, não importa se a mensagem chegou por MQTT, HTTP, LoRaWAN. O formato também precisa ser abstraído, porque nós temos mensagens que vêm em formato ultralight, em JSON, em texto puro, o ML pode ser assim, XML, aliás, né? E ela precisa entrar por uma interface comum. A segunda seria validar. O campo existe, a faixa faz sentido, né? Se ele tem, por exemplo, não faz sentido eu ter um valor percentual abaixo de 0 ou acima de 100, né? Faz sentido o sensor estar saudável. O terceiro seria normalizar, né? Normalizar todos os valores. Se um manda 0,18 e o outro 18, fazer todos eles conversarem na mesma casa decimal, por exemplo. E aqui nós precisamos definir qual vai ser a representação canônica disso daqui como unidade e, por fim, enriquecer esse contexto. Né? Como estavam as últimas leituras? Tem uma chuva prevista? Qual é a cultura que está naquele setor? E com base nisso, nós vamos verificar se esse evento realmente justifica chamar uma IA. Né? E aí essa ordem é importante. Né? Em sistemas IoT nós não podemos começar pelo prompt. Nós temos que começar pelo contrato de dados e pelas condições que justificam a chamada da IA. O prompt em si vem depois, quando a gente já sabe o que o dado significa e verificar por que ele merece o raciocínio adicional. Então, quando a gente faz essa seleção, nós também conseguimos separar a estrada rápida da coleta, né, da mais lenta da análise. Então, o Smart Adapter vai manter os dois caminhos. No caminho de rotina, a mensagem é validada, normalizada e publicada. Não vai esperar pelo LLM. E no caminho do evento, uma regra identifica algo relevante, vai recuperar o contexto,
e solicitar a análise, né? É como se ele fosse o porteiro ali, né? A maioria entra pelo procedimento normal, mas ele identifica uma situação incomum e vai chamar o responsável. E ainda tem a questão de que ele vai ter que gerenciar a questão, por exemplo, se o LLM demorar muito, se der timeout, e aí ele vai fazer toda essa parte de gerenciar a fila, nova tentativa em caso de degradação. Ele consegue, por exemplo, identificar, olha, esse cenário, esse cara não está disponível agora para fazer a inferência, então eu vou esperar. Assim que eu detectar que está disponível de novo, eu faço a inferência. Então tudo isso é feito pelo adapter. E então assim o serviço inteligente ele acaba acrescentando a capacidade de se tornar um ponto dessa forma, né? Ele adiciona inteligência para a solução sem se tornar um ponto de bloqueio. E a ideia é que nós fizemos um experimento aqui nele, né? Para validar essa arquitetura. A ideia aqui foi validar se o adapter funcionava, se ele era viável. Então a ideia aqui foi variar a pergunta experimental aqui, né? A ideia foi avaliar 7 cenários com 30 execuções por cenário, em intervalos de confiança de 95%. Não avaliamos exatamente a vazão máxima da plataforma, né? O que a gente queria validar aqui são se os componentes conseguiam trabalhar juntos, se a mensagem era normalizada, se a regra acionava a IA no momento certo, se o fluxo original se mantinha separado do fluxo com a decisão. Então, o resultado, portanto, é uma validação da viabilidade da integração da ferramenta. Né? Essa distinção é importante para não transformar um teste de arquitetura em uma afirmação de falar de escala que não foi medida. E dentro desse escopo, que a gente alguns dados que foram bem interessantes que nós descobrimos, né, que no test bed o adapter utilizou poucos recursos computacionais, né, questão de CPU e RAM aí foi entre 3.4 e 3.1, pouca memória, né. Já o orquestrador, que é o módulo responsável aí por juntar os contextos e fazer todas as chamadas, também ocupou poucos recursos, a maioria dos recursos foi utilizado pela plataforma IoT em si, que é o Magistral. E o adapter se mostrou aqui plausível, né? Isso abriu aqui a oportunidade para outras pesquisas, para nós continuarmos em outras frentes e começar a focar na IA, porque agora nós temos um cara que vai tratar dessa questão de abstração e tudo mais. Então, agora, você vê, né, a gente começou lá no dado do sensor, a gente passou um pouquinho, estamos indo aos poucos, já estamos no adapter, agora a gente já vai começar a chegar na parte da inteligência, né, como a ideia do seminário é aquela, né, do campo até a decisão. Então, a gente já está chegando um pouco mais perto aí da parte da decisão. E quando, nos eventos que a decisão foi necessária, né, que o adapter percebeu que foi necessário fazer uma inferência, é mostrado nesse gráfico aqui, que decompõe o tempo desde o alerta até a decisão. O trecho do adapter até o orquestrador foi cerca de 0,46 segundos. Né? Recuperar o contexto, que é montar todas aquelas questões, né? Levou 0,18. A inferência remota foi feita com Queen 3.8, né? Levou cerca de 36,7 segundos. E no total chegamos a cerca de 37,34 segundos de média para inferência. Ou seja, quase todo o tempo que foi necessário entre o recebimento da mensagem e o alerta mais o processamento foi por conta da espera do LLM. Então, o adapter provou aqui que ele não adiciona um overhead muito significativo em cima do processamento. Então, significa que o modelo, hardware, filho e local de execução dominam o resultado. A arquitetura fez o que deveria, né, mas ele revelou uma nova pergunta. Aqui que, como eu comentei, né, abriu outras portas. Né? Se a inferência é a parte cara, onde que ela deve ser executada? Porque aqui nós executamos ela na nuvem, foi um modelo local. Mas escolher o endpoint mais rápido, né, que é, no caso aqui, como ele é local, é o que está disponível, às vezes não vai resolver tudo.
A resposta rápida, sem evidência, continua sendo uma decisão frágil, difícil de ser sustentada. Então, se perguntarmos apenas para um LLM isolado, né, a umidade está em 18%, deve irrigar? O LLM provavelmente vai responder que sim, porque 18% parece baixo. Né? A frase pode ser perfeitamente escrita e ainda assim é frágil, não tem vazamento. Falta unidade, setor, todos aqueles dados de contexto que a gente discutiu antes. Mas a ideia aqui o problema não é apenas inventar um fato, é produzir uma resposta fluente, né, mesmo quando a pergunta não traz evidência suficiente. Isso em sistemas físicos, soar seguro não é o mesmo que está correto. E isso aqui pode impactar muito quando a gente fala de irrigação. Né? Nós precisamos, é necessário conseguir apontar quais dados sustentam a recomendação e o que ainda permanece incerto. Então eu preciso identificar, olha, eu tomei essa decisão e é o que a gente chama quando a gente usa LLM de reason, né? Que é, olha, como você chegou a essa conclusão, que você baseou a sua decisão. E a ideia é que criar um evento estruturado, né, para reduzir essa ambiguidade, mas mesmo um evento estruturado, ele vai te dar só uma fotografia do momento, né? Ele só vai representar aquele momento em si. Então, com um contrato estruturado, um modelo estruturado, a gente adiciona lá setor, valor, cultura, chuva. Isso já evita que o modelo comece a criar suposições, mas esse contexto é passivo. Né? E você está entregando aí um impresso e falando para ele, olha, analisa com base nisso aqui. Só que se a previsão mudou, isso acontece, né? Para ter noção, falando do ponto de vista prático, de hora em hora nós coletamos a previsão para os próximos 3 dias. Nós temos componentes de software que fazem isso. Né? E isso varia. Né? A previsão que era válida para as 8, às vezes à tarde já mudou. Então isso muda. Então eu não posso tomar todas as minhas decisões baseadas só naquele momento do tempo. Então, para avançar, ele precisa começar a construir capacidades externas de forma controlada. Né? E é nesse sentido que nós passamos de um LLM contextualizado para um agente. A termo que todo mundo gosta de usar, né? Estou usando agentes de IA. Mas o que são esses agentes de IA? Né? O agente não é porque o modelo se tornou... A gente chama ele de agente, não é porque ele ganhou consciência, vai virar uma Skynet, não, mas porque ele ganhou operações específicas para buscar evidências e executar etapas. E começa a permitir que o meu modelo execute funções. E essas funções específicas, nessas operações, é o que a gente chama de ferramentas. A ideia aqui é que as ferramentas elas vão transformar respostas em investigação. Então, em vez de responder imediatamente, o modelo pode perceber que falta informação e vai chamar uma função. Então, por exemplo, ele pode chamar buscar leituras recentes, ele vai consultar uma série da plataforma, pegar as informações de Weather Forecast, de cobertura vegetal, de imagens de satélite EVI, NDMI, com Spectral Index, pegar o estado dos endpoints. E cada ferramenta, então, precisa de um contrato, quais parâmetros aceita, qual vai ser o retorno, porque cada um desses aqui é um lugar diferente, né? Um está vindo de uma API do Magistral, o outro da API do Google Weather, e aí eu vou receber um conjunto pequeno de operações autorizadas, né? Ele não vai ter acesso irrestrito a isso. Eu vou passar para ele, olha, você pode fazer isso, 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 e aqui a gente já cria mais um problema em cima da questão toda, que é a questão de governança, né? Quais são os papéis que esse cara pode fazer, o que ele pode consultar. Então, o papel do agente nesse contexto é coordenar essa investigação e saber quando já tem evidência suficiente. Então aqui a gente começa a pensar isso na função do agente como um ciclo. Né? Ele observa o evento, identifica o que falta, ele vai escolher uma ferramenta, né? Olha, está precisando disso, ele vai escolher a ferramenta, ele vai avaliar o retorno dessa ferramenta, decidir se precisa de outra consulta, né? No nosso exemplo ele pode receber os 18%, buscar as últimas 6 horas, consultar a chuva e então concluir que a queda começou antes da madrugada, por exemplo. Quando existe evidência suficiente, ele vai produzir a recomendação e registrar o caminho percorrido. Isso aqui é importante também. Né?
ele precisa registrar o caminho percorrido. Eu preciso saber todo o reasoning dele. Eu preciso que ele prove para mim o que embasou a solução dele, quais informações ele foi buscar. Isso é o que a gente tem aplicado aqui para a gente poder validar o pensamento do nosso agente, né? E aí, quando existe evidência suficiente, ele vai então produzir a recomendação, né? Registrar o caminho de forma controlada. Nós vamos definir para ele qual o número máximo de passos, de tempo, custo, quais ferramentas, as condições de parada. Se uma consulta falhar, a gente tem que declarar que teve incerteza ou degradar, né, com segurança. Ele tem que explicar por que ele não está confiante naquela resposta. Ele não pode simplesmente preencher uma lacuna por conta própria, né? O ciclo só vai continuar enquanto uma nova ação puder acrescentar evidência. E aí, como essas ferramentas pertencem a sistemas diferentes, precisamos de uma maneira para representá-los. E para isso a gente utiliza o MCP, que é o Model Context Protocol. A ideia dele aqui é que é um protocolo que ele vai organizar a descrição, a descoberta e chamada, né? A ideia é que o MCP forneça uma interface e diga ao agente como que ele pode acessar essas capacidades, essas ferramentas, né? E ainda precisa definir a questão de autenticação, autorização, quais são os parâmetros permitidos, auditoria, políticas de risco. Então, assim, o MCP ele facilita a integração, mas ele não substitui aquela camada que eu comentei de segurança. Ainda tem ainda não dá para deixar nosso garoto aqui solto na natureza. Isso é importante porque eu não posso, voltando, né? Quando a gente fala de um sistema, eu não posso permitir que esse cara tenha acesso a uma válvula tão facilmente, né? A gente até tem agora, né, uma válvula que pode ser controlada, mas aí vai demorar um pouquinho ainda para a gente deixar esse cara controlar. Então, ter autonomia não significa que ele vai ter essa autoridade limitada, né? Aqui eu separo em 3 níveis isso, que é a questão de observar, que é ler os sensores, histórico, estado da infraestrutura, pode ser automático. Isso aqui pode ser automático, né? Não precisa de aprovação. Recomendar aqui seria a sugestão de irrigação, mostrar as fontes e indicar a incerteza, também pode ser automático, desde que exista a rastreabilidade, né? Executar seria abrir a válvula em si, alterar uma política, mudar uma configuração. Aí nesse nível aqui, a política inicial que nós estamos utilizando é a aprovação humana, né? Ele vai gerar o relatório dele, a recomendação de irrigação, e isso vai passar por uma aprovação de um agrônomo, de alguém responsável. Mas a ideia é criar classes de risco, né? Criar eventos, criar sugestões, e cada um vai ter uma classe de risco. E de acordo com a classe de risco, ele pode variar a autoridade do modelo do agente, né, em cima dessa determinada função específica. Por exemplo, eu preciso fazer um deploy de uns componentes de software que é aqui local, não vai afetar, é um container Docker. Qual que é o risco desse cara? É baixo. Então, tudo que eu tiver, por exemplo, de nível baixo, eu posso liberar para ele e permitir, olha, o que for nível baixo, você não precisa me consultar. E aí, conforme vai variando o risco, eu preciso de autorização humana. Então, a ideia da implementação é essa, né? Definir classes de risco com políticas diferentes. Até que a gente possa, até aqui, né, a gente respondeu principalmente como investigar o evento. Aí agora a gente volta àquela pergunta, né? Onde que essa inteligência tem que estar, continua funcionando? Então, uma outra continuidade da nossa pesquisa no momento é exatamente isso, né? Foi uma necessidade que a gente descobriu, né, por conta dos inúmeros problemas que a gente tem de conexão no campo. Em áreas agrícolas a internet não é constante, ela oscila, fica lenta, desaparece, e se a gente deixar toda a existência só na cloud, a perda da conectividade vai remover também o serviço de decisão, né? Por isso a ideia do protótipo é manter a aplicação em 2 endpoints, um LLM na fog e o outro na cloud. Então, essa figura aqui mostra ainda uma terceira aqui, que é o agente de orquestração. A ideia do agente de orquestração não é decidir se vamos irrigar. Nós fizemos um outro artigo aqui onde nós estudamos
a função desse terceiro agente, e a função dele é observar o estado da rede, a disponibilidade dos endpoints, a classe de carga, a condição da fog, e aí ele vai recomendar para a gente, roda isso na fog ou na cloud. Em outras palavras, ele trata o problema da aplicação, né? Uma LLM trata a questão da aplicação em si, dos dados, e o outro vai tratar só o placement, onde eu rodo esses dados. Então ela vai atuar como uma supervisora do placement, não vai produzir a recomendação da irrigação. A função dele é observar o estado da infraestrutura, disponibilidade dos serviços, carga, condição, e recomendar se a inferência deve ser feita na fog ou na cloud. E nós fizemos um experimento para avaliar o desempenho, né? A primeira coisa que nós temos que reconhecer aqui é que a fog e a cloud eles têm capacidades muito distintas. Para o experimento que nós utilizamos aqui, a fog local tinha 4 vCPUs e 8 GB de RAM, uma máquina virtual normal, né? Executando um modelo Queen 3.5, apenas no modo CPU, né? Porque ele não tinha recurso de hardware suficiente para rodar em GPU. A cloud foi executada na AWS. Isso daqui a gente fez esse experimento dessa forma justamente para ter controle. Ao invés de usar um Gemini, um ChatGPT, nós não queríamos que o modelo variasse, né? Nós queríamos analisar ele em questão, por exemplo, de latência, um rodando local e o outro na nuvem. O modelo é o mesmo. E quando ele tem mais recursos ou menos recursos. Por quê? Porque isso vai afetar a questão de fila, de concorrência. Nós não queríamos analisar o modelo em si, né? Então nós utilizamos o mesmo modelo, subimos uma máquina lá na AWS com uma A10G, que é incrível. Estou aceitando doações, se alguém quiser doar uma A10G aí, estamos aceitando. E para rodar local. Então aqui nós estamos comparando dois computadores idênticos colocados em distâncias diferentes, né? A comparação aqui são de alternativas reais disponíveis ao sistema. Um recurso local limitado, mas só que é independente da conectividade, mesmo que eu não tenha conectividade, a fog está lá. E um recurso remoto muito mais potente, mas dependente de conectividade. Isso aqui é essencial, né? Então, se a cloud for mais rápida, nós não podemos atribuir o resultado apenas à localização. Olha, não, a latência da cloud está muito alta, mas compensou por conta do ganho computacional, né? Então, com um cenário claro, podemos separar o desenho experimental em duas colunas mentais, praticamente, né? O que nós medimos. Então, para entender o experimento, é melhor separar em 3 análises, né? Eles se complementam, mas não utilizam exatamente o mesmo conjunto de medições. Na primeira análise, nós queremos discutir aqui, queremos saber como os dois ambientes se comportam. Então, nós executamos o mesmo serviço com referência na fog e na cloud. A fog foi observada em 2 abordagens, uma condição estável e a outra com atrasos inseridos na operação, né? Esses atrasos foram feitos de forma com concorrência. Você manda várias mensagens e aí você cria uma fila, né? E também executamos no serviço na cloud, né? Nessa parte nós utilizamos 5 contextos agrícolas e aumentamos a carga para 1, 4 e 8 requisições simultâneas, concorrência, né? Tem um intervalo de 30 segundos. Então as perguntas eram simples, né? Quanto tempo cada ambiente leva para responder e quantas requisições eles conseguem terminar. E o objetivo aqui era responder 2 perguntas principais. Como a fog e a cloud se comportam quando a carga aumenta e se uma política de placement consegue escolher o melhor endpoint. Como que a gente mediu isso? O objetivo geral do experimento foi entender o equilíbrio entre desempenho e continuidade, né? Aqui tem um trade-off. Olha, eu vou rodar mais lento na fog, mas eu tenho continuidade, né? Então, essa foi a ideia. Qual vai ser o trade-off disso? E executamos o mesmo serviço local, como eu comentei, né? Local e na fog. Queremos descobrir como cada ambiente aqui se comporta com políticas e se as políticas conseguem escolher o endpoint correto. Para cada cenário, nós utilizamos as concorrências, mas isso aqui já falei, né? Que foram 1, 4 e 8. A primeira análise nós medimos a latência e a taxa de conclusão. E com esses foram 30 estados definidos no total, né, variando entre os contextos agrícolas, né, que contexto agrícola aqui eu posso dizer tipo 1,
vai pedir para irrigar, o outro não vai pedir para irrigar, o outro vai falar, não precisa irrigar, tá baixa a umidade, não vai irrigar porque vai ter chuva. Então, isso são os contextos agrícolas, né? E a gente avaliou se foi tomada a decisão correta e se o LLM de placement escolheu quem tomou a decisão mais rápida, né? Então, aqui comparamos 3 formas reais de escolher onde executar a requisição. A primeira é o fog only, né? É um cenário bem comum, sempre o processamento vai ser escolhido localmente. A segunda vai ser o Cloud First, onde eu vou utilizar a Cloud quando ela estiver disponível e eu mantenho a Fog como alternativa. E a terceira é baseada em regras que vai considerar as informações disponíveis antes da requisição, né? Qual é a disponibilidade, qual é a carga, a condição da Fog. E essa quarta linha aqui, ela não representa exatamente uma política executada pelo sistema, é uma referência construída durante a análise dos resultados. A ideia aqui foi que as medições de Fog e Cloud foram associadas por contexto agrícola, nível de carga, condição, e para cada um dos estados nós identificamos o endpoint disponível que concluiu a requisição com menor latência. Então, quem que respondeu primeiro? E aí depois a gente verificou quantas vezes o LLM de placement escolheu esse mesmo endpoint. Então, quantas vezes ele escolheu o melhor modelo? Então, mas essa referência aqui não vai tomar decisões, ele não vai utilizar esse último modelo aqui, né? Foi só para verificar quantas vezes ele escolheu o correto. Então, aqui os resultados que nós tivemos desse trabalho que está em andamento, né? No eixo horizontal nós temos aqui 3 níveis de carga, né? O 1, 4 e 8 requisições concorrentes. No eixo vertical, a média do tempo de resposta em segundos. Quanto menor a barra, melhor, né? Azul é a Cloud, laranja o Fog Only e verde o Fog Only, só que com, aliás, aquele modelo híbrido, né, sobre a degradação da Fog. A Cloud ficou em torno de 5, 15 e 27 segundos para a inferência. A Fog entre 23 e 33 segundos na carga baixa, perto dos 58 e 64 na média, e 58 e 64 na... Nossa, desculpa. E 105 na alta. Então a Cloud ela foi mais rápida em todas as cargas avaliadas. A Fog degradada parece um pouco menor em alguns pontos. Não significa que degradar melhor o sistema, né? E os atrasos injetados estavam na plataforma foram pequenos diante do tempo dominante de inferência, né? Aqueles onde a gente colocou lá os overheads para montar os contextos foram bem baixos. E como era esperado, né, a GPU ela teve um desempenho aí bem melhor em relação à CPU local. Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração aqui, né, se a Cloud venceu em todos os estágios, em todos os estados comparáveis, nós conseguimos entender por que as políticas fizeram aquelas decisões, né? Quais foram aquela última inferência que eu comentei? A comparação usa 30 estados com a Cloud disponíveis, 5 contextos, 3 cargas ativas, 2 condições da Fog, né? Degradada e não degradada. A Cloud First escolheu a alternativa mais rápida em 30 dos 30 estados. Então, toda vez que a Cloud estava disponível, ela era mais rápida e ela foi escolhida. A política de regras escolheu 25 das 30 vezes, ele preferiu escolher a Cloud. E 5 das vezes ele preferiu escolher a Fog, mesmo a Fog não sendo o mais rápido. Então, isso prova que o LLM de placement conseguiu identificar, não, peraí, tem alguma coisa aqui no caminho, tem alguma coisa que não está batendo, e embora a Cloud tenha feito a inferência mais rápida, ainda assim ele optou por seguir pela Fog. E o Fog Only, naturalmente, ficou com 0 de 30, porque a Cloud foi mais rápida em todos esses pares, né? E o custo médio da regra foi 0, né, por quanto a maior das escolhas coincidiu com a referência. E assim, a mensagem não é que o placement inteligente seja inútil, né? Que óbvio que a Cloud sempre vai ser melhor. Não. Que nesse cenário, uma política mais complexa não superou um baseline simples, né? Qualquer inteligência adicional
precisa demonstrar um ganho contra essa referência. Então, na verdade, o que nós tivemos aqui foi, agora nós temos uma referência, né? E agora nós vamos estudar melhor essa questão do placement. Isso aqui foi um trabalho bem inicial. A ideia aqui é só avaliar se era possível utilizar um LLM para isso, qual seria o overhead, qual seria a taxa de acerto dele, né? E parece até uma comparação injusta, né? Porque o nosso modelo aqui foi muito mais recurso para a cloud, mas a gente viu ali que mesmo em alguns modelos, a FOG é necessária em alguns modelos, né? Quando a cloud está disponível, então podemos comparar o tempo que a GPU remota ganha sempre, né? Quando a conectividade falha, essa competição deixa de existir. Então a cloud não é uma opção lenta, ela é uma opção inviável. O Fog Only mede outra propriedade, né, que é a questão da continuidade de serviços. Então, somando todos os cenários, a GPU, a cloud conseguiu, a outra métrica que colocamos, né, a cloud conseguiu concluir todas as requisições. A Fog, ela concluiu 93% das requisições, então teve requisição que ficou off, que não teve resposta, né, dado a concorrência e tudo mais. Então isso foi uma outra descoberta interessante. Isso não é disponibilidade perfeita, mas mostra que uma capacidade de decisão ainda permanece, né? É melhor do que não ter nenhuma capacidade de decisão. Então, a ideia aqui, para fazer uma síntese, né, porque com essas análises, as duas perguntas iniciais foram reunidas, né? O que fazer com esse dado para que ele possa ser transformado em algo que possa produzir uma decisão, e onde executar essa decisão. Então, as duas ideias se encontram numa única. Os trabalhos convergem, né, para 5 responsabilidades. Coletar vai ser obter a telemetria e dados externos sem perder a origem e qualidades. Preparar os dados é a fase de validar, normalizar, enriquecer e filtrar antes da IA. Posicionar é a questão de escolher entre Fog e Cloud com base no estado real e manter um caminho de continuidade. Raciocinar é utilizar um agente com ferramentas para buscar evidências, ao invés de responder só por plausibilidade, né? E governar é registrar o caminho, limitar a autoridade e exigir aprovação quando uma ação física tiver algum risco, né? Então, assim, nenhuma dessas partes aqui que foi apresentada resolve o problema sozinho. A ideia é que o LLM melhor não corrija um sensor mal identificado, né? Eu posso ter um modelo lá, aquele último modelo do Cloud que falar que nem saiu para público. Não adianta se eu passar para ele um modelo que não foi identificado, uma umidade errada, se ele estiver disponível para Fog, ou tiver uma política sem rastreabilidade, né? A confiança por si nasce da coordenação entre esses dados, o software, a infraestrutura e a governança. Então, o desafio seguinte é transformar toda essa arquitetura em algo que consiga descrever e orientar os deployments reais, né? Então a ideia é transformar tudo isso daqui, né? Nós vimos lá no início que tem o IoT, que organiza a aplicação em diferentes estágios, desde os sensores até a cloud, a interface com o usuário. O IoT ele nos fornece o mapa do contínuo, mas ele não resolve sozinho como desenvolver, posicionar, implementar uma aplicação distribuída nesse ambiente. E é justamente isso o objetivo agora da minha pesquisa, né? Uma das partes principais em cima do Dayton, que é o Distributed Applications for the IoT. Ele foi proposto como um framework para integrar o desenvolvimento e o deployment das aplicações inteligentes em sistemas distribuídos. Então, assim, você vê aquele ciclo, né, das 5 etapas que a gente vê, é um ciclo bem complexo, e a ideia é que ele permita o deployment de aplicações inteligentes em cima do contínuo computacional, em cima de todos aqueles desafios que a gente viu. Então, aqui a ideia é que ele vai tratar todos aqueles desafios. Ele tem que levar em consideração a parte de energia dos sensores, a parte de conectividade da Fog, a parte de gerenciamento de recursos computacionais na nuvem, a heterogeneidade, placement, tanto dos componentes de software como do modelo de inferência, os agentes, vai ter que gerenciar também a governança das funções do agente, né? Quem que aquele agente vai poder consultar, tal. Então a ideia é a criação de um framework que possa fazer
Tudo isso junto, é um desafio grande, assim, né? E essa necessidade surge justamente porque a aplicação a IoT vai ter vários componentes, requisitos, dependências, né? Alguns precisam estar próximos dos sensores, outros exigem mais processamento. O placement pode precisar mudar quando a conectividade muda também, né? Por exemplo, se eu tenho 2 sensores LoRa e eles têm alcance a 2 gateways diferentes, se um gateway cai, ele pode transmitir para o outro gateway. Então eu posso ter a necessidade de mudar isso, né, durante a transição. Se o ChatGPT estiver indisponível, eu posso redirecionar para o Gemini. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E a ideia do Dayton é justamente descrever a topologia da aplicação, os componentes, dependência, recurso, restrição, e relacionar essas descrições do estado real da infraestrutura para orientar essa questão do placement, deployment e reconfiguração do sistema. E atualmente nós já temos um protótipo, tá, capaz de validar essa parte dessa descrição e das suas relações, mas o ciclo completo, desenvolvimento, deployment, execução, monitoramento, aí é o próximo desafio da pesquisa. Então, assim, desde a coleta até a decisão, né, para fazer um fechamento, naquela mesma pergunta que nós fizemos no começo lá, são 2h03 da manhã, o sistema recebe 18%. Sabemos que ele não começa escrevendo um prompt, ele confirma o contrato, unidade, origem e qualidade. Depois verifica se o evento realmente merece IA. O agente consulta histórico, chuva, outras evidências, procura por ferramentas controladas para coletar essas evidências. O placement vai observar a infraestrutura, se a cloud está disponível, se tem GPU, se a internet caiu, preserva todo o histórico, né, o tracing, que a gente fala, o trace, né, que é armazenar toda a rota que ele fez. A recomendação vai registrar as fontes, a incerteza, por que ele escolheu aquilo, o endpoint escolhido, a política de aprovação. E todo esse percurso ele vai deixar 4 desafios bem claros, abertos. Tá? Primeiro, garantir dados confiáveis, construir agentes limitados e observáveis, decidir o placement com o estado real e usar o Dayton para ligar essa questão da descrição, deployment e reconfiguração. Então, acho que a conclusão final aqui não seria só tipo, só joga tudo para LLM, não. Construir, como que a gente construi condições para confiar no sistema. Né? O modelo pode participar da inteligência, a confiança ele vai vir da arquitetura que o cerca. Então nós precisamos desenvolver uma arquitetura que forneça ferramentas para que esse agente se torne confiável e as decisões dele sejam validadas. Tá? Então é isso, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Eu acho que me estendi um pouco mais do que eu queria aqui, mas é basicamente isso, né? Bom, obrigado, Denner. Então vamos passar aqui para perguntas. Tem algumas perguntas lá no chat do YouTube. Deixa eu pegar ali. A primeira pergunta, Pedro, pergunta o seguinte: se você já testou um modelo menor, né, quantizado, destilado, rodando localmente, em comparação com o Qwen 3.8B remoto, qual seria o compromisso, né, o trade-off esperado em termos de precisão? Denner, você está mutado. Desculpa. Nós tivemos sim um outro trabalho onde nós fizemos a análise da qualidade de resposta do modelo. Né? Quando a gente vai fazer, quando a gente vai comparar modelos, é sempre difícil definir aí qual vai ser a métrica que você vai definir para qual uma resposta é melhor que a outra. Né? Existem diferentes abordagens assim para isso. Então tem um trabalho nosso publicado que compara modelos diferentes, inclusive alguns menores, e a ideia é que a gente possa, o que eu estou trabalhando agora, com esse carinha aqui,
que é o Jetson Nano, e a ideia é colocar um modelo justamente nele para servir como fog. Né? Então, a ideia é pegar um modelo menor, tratar ele, fazer um treinamento com um RAG, alguma coisa assim, para deixar ele específico para esse tipo de inferência. Então, assim, um modelo menor não necessariamente significa que ele vai ser pior. Se a gente fizer um ajuste fino nele, ele pode ter um desempenho melhor. Então, a ideia nossa é seguir para essa linha. Modelos menores com funções específicas. Então, nós temos aí um trabalho, se alguém te interessar, pode entrar em contato depois, né? Tem um e-mail lá, tudo vai ser divulgado lá no site do Icon Layout, e pode entrar em contato que a gente manda os artigos e tudo. Tá certo, obrigado, Denner. Tem uma pergunta aqui do André, que ele disse que a inferência do LLM, que de 36,7 segundos, é a maior parte do tempo. Então, é parecida, ele pergunta se tem modelos menores para reduzir essa latência, fog, e como é que isso foi testado? Então, como nós rodamos ali, naquele experimento em específico, né, dos 36 segundos, como nós utilizamos o mesmo modelo, tanto no ambiente com... acredito que ele está falando do primeiro experimento, na verdade, que foi utilizado um modelo em modo CPU-on. Aí vai variar muito do hardware, né? O que a gente conseguiu provar ali no experimento, como o objetivo daquele experimento era avaliar o adapter, e o tempo que ele necessita para montar todo aquele contexto antes de mandar o pedido de inferência, o tempo que interessou naquele resultado ali foi o overhead do adapter, não o modelo em si, não o tempo de resposta, a latência do modelo em si. Então aquele tempo, se você colocar em outro modelo, vai variar, mas naquele contexto ali não é tão relevante nesse aspecto. A gente poderia colocar um outro modelo, por exemplo, usar a API do ChatGPT, e ainda assim cairia muito, né? Mas o que a gente queria ali era analisar o overhead do adapter. Então, meio que whatever. Tá. Obrigado, Denner. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte, do Alexandre. Ele diz o seguinte: qual seria a vantagem, ou como se compara, né, usar LLM, agentes com LLM, em vez de modelos tradicionais de IA que você tem que treinar, ou mesmo um sistema de controle? Então, aí se torna uma das principais questões, né? A vantagem de você utilizar um modelo LLM ao invés de um sistema tradicional de decisões é justamente você poder adicionar as informações de contexto. Né? Então, quando a gente analisa aquele segundo trabalho que eu apresentei, que leva em consideração as informações de weather forecast, né, previsão de tempo, dados de estações climatológicas, um LLM ele consegue justamente correlacionar melhor esses dados abstratos vindos de diferentes fontes e correlacionar eles para fazer um raciocínio, um reasoning, né, que a gente fala. Ele consegue levar isso daí em consideração. Os modelos tradicionais ele já precisa de um modelo que seja determinístico, ele já precisa de coisas muito bem estruturadas. Então a vantagem do LLM é justamente conseguir tomar decisões em cima de contextos que não são completamente estruturados. Ele consegue correlacionar essas diferentes fontes. Obrigado. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Arley, ele pergunta quais são os desafios de usar agentes de IA na interpretação dos dados, de imagem e vídeo. Quer dizer, né, não especificamente os dados de sensores, dados simples, né, mas dados de, agora, multimídia. Bom, existem algumas técnicas que são implementadas, né, para esse tipo de inferência. Processamento de imagens não é algo que eu trabalhei assim muito
em cima, né? Mas eu sei que um dos principais desafios aí é justamente a parte de treinamento. É muito difícil você quantificar a imagem e dar contexto para ela, para você poder fazer treinamento com um LLM, para ele poder decidir o que vai ser em cima disso daí. Como exemplo, eu posso dar 2 exemplos disso no nosso grupo de trabalho, um trabalho que foi apresentado como o colega trata a questão de imagens de satélite em relação a quando ele detecta, por exemplo, que tem uma cobertura de nuvens muito grande na imagem via satélite, ele compara aquela imagem com dados anterior e faz como se fosse um overlay, né, para você poder transformar aquela imagem que tem uma cobertura de nuvem, está muito contaminada, não serve, e aí você consegue transformar ela numa imagem válida. Então, assim, obter esses datasets é muito difícil, são vários, né? O primeiro é esse, obter esses datasets, obter essas imagens é um trabalho muito difícil, é difícil conseguir essas imagens. Conseguir quantificar e dar contexto para as imagens também é um trabalho difícil, né? Conseguir identificar o que cada pixel significa, que foi feito nesse trabalho, cada pixel tem uma classificação, então isso é outra questão muito difícil. O treinamento também é complicado, e hoje a gente tem percebido um outro fenômeno também que tem tornado essa questão de imagens difíceis, que é, nós estamos alimentando nossos modelos de IA com imagens geradas por IA. Né? Então, qual é a confiabilidade desse treinamento se a gente está alimentando os próprios modelos com imagens geradas por outros modelos? Então, são questões aí que estão aparecendo, né? Eu acredito que esses sejam os 3 principais desafios nessa área de como utilizar ele em relação a imagens. Ok, eu acho que a gente pode ver mais uma pergunta ainda, temos tempo. O Ednaldo pergunta o seguinte: você já considera algum tipo de mecanismo de feedback assíncrono da cloud para Fog, especialmente para previsões mais precisas que foram processadas previamente na nuvem, ou seja, na cloud? Enfim, não sei se conseguiu entender a maneira, né? Ou seja, mecanismo de feedback da cloud para Fog, talvez uma interação entre as duas, alguma coisa assim. Sim, eu cheguei a pensar em alguma coisa em relação a isso, né? Seria, por exemplo, o modelo da... Imagina que a gente tem, por exemplo, um contexto que o modelo da nuvem conseguiu pegar e o modelo da Fog não. Significa que a nuvem tem algum contexto, alguma informação ali que está um pouquinho melhor, o modelo dele está um pouquinho melhor. Como que a gente passa isso para o nosso modelo da Fog? E aí tem técnicas que nós estamos discutindo agora. É um dos desafios do Dayton, que foi aquela arquitetura que eu apresentei no final, foi o quê? Como que a gente sincroniza esses caras? Como que um conhecimento que foi adquirido no meu modelo que está na nuvem pode ser propagado para o meu modelo que está na Fog? E a resposta que nós temos até o momento é: preciso de uma entidade gerente, eu preciso de um agente gerente que vai olhar para esses dois, conseguir identificar isso e fazer o intermediário ali para poder fazer uma sincronia entre esses dois caras. O que a cloud tem diferente? É um RAG? É uma informação de contexto maior? Então, aqui a gente já está olhando não apenas para o modelo em si, mas para o gerenciamento desse sistema distribuído. Né? Para tentar resumir isso de forma rápida, pode ser só uma mudança de versão. Né? Um sistema de gerenciamento que eu tenho trabalhado, ele poderia identificar, por exemplo, olha, a Fog ela tem esses recursos computacionais. Qual o modelo que ela aguenta rodar? Aí, quando ele perceber que tem um upgrade, por exemplo, eu consigo colocar um modelo maior, eu consigo fazer um treinamento. Mas para todos esses casos, eu acredito que seja o uso de uma terceira entidade focada especificamente em treinamento que vai realizar toda essa parte de sincronismo e atribuir funções. Tá, ok. Obrigado, Denner, mais uma vez. Eu gostaria de saber se temos perguntas aqui do pessoal na sala, se o professor Nelson tem algum comentário, alguma pergunta. Tem mais uma pessoa aqui. O trabalho é muito interessante, mostra aqui, então, né, uma das linhas do Iconiot, né, que é exatamente essa
essa linha de IoT, de aplicado, né, em diferentes verticais. E foi muito interessante, então, porque essa área, então, esse vertical de agricultura não tinha sido abordada anteriormente aqui dentro do seminário do projeto, né? Então, acho que foi muito interessante, deu para ter uma visão clara, né, desse trade-off ali, do que é implementável, do que a gente, entre a teoria e a prática, o que a gente consegue extrair, né? Então, quer dizer, a apresentação foi bastante clara e eu acho, quer dizer, eu acho que essa observação que eu queria fazer aqui é referente ao tema e referente a trazer toda essa experiência, esse conhecimento aqui para o nosso seminário. Então, agradeço, então, a apresentação. Então, tá certo. Eu vou agradecer mais uma vez o Denner, todo mundo que assistiu. Nós tivemos um probleminha técnico aí, que eu tive que mandar o link direto, enfim, são coisas que acontecem aí, né, durante esses eventos online. Então, agora vamos encerrar a transmissão, mas eu gostaria de, então, agradecer todos que assistiram e todos que vão nos assistir ainda em qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, da tarde, né? No site do Iconiot. Teve esse problema lá, mas o vídeo vai ficar disponível lá né, armazenado lá no canal do YouTube do Iconiot. Então, mais uma vez, agradeço e a transmissão